No início da manhã, depois de terminar a vigília com alguns membros do grupo de conquistadores de Cristo, OGC, tive essa visão verdadeira. Começamos a vigília por volta das 12 horas, e terminamos por volta das 4 horas. Durante a vigília, todos nós abrimos nossos corações a Deus, pedindo-lhe misericórdia para nos levantar de uma área em que caímos. O tópico que ensinei durante a vigília foi o escolhido. Após a vigília, participei e orei por aqueles que vieram para aconselhamento e oração. Depois de tudo, fomos todos descansar. Um anjo vindo do céu. Logo pela manhã, em uma visão verdadeira, vi uma luz saindo do céu. Quanto mais a luz se aproximava, mais poderosa ela se tornava. Então, de repente, conforme a luz se aproximava, ela se encheu de glória e começou a formar a imagem de um anjo do Deus vivo. O Espírito do Senhor testemunhou em mim que ele era um anjo de Deus, então ele imediatamente entrou no meu quarto. Depois disso, meu espírito deixou meu corpo e o anjo pegou minha mão. Iniciamos uma jornada espiritual. A ampla porta do inferno. De repente, chegamos a um portão largo, onde vi uma multidão de pessoas passando pelo portão. O anjo disse: eles estão a caminho da destruição. Eu vi pessoas diferentes, tanto negras quanto brancas, línguas diferentes, tribos diferentes de todas as partes do mundo. O portão era largo o suficiente para contê-los. Alguns naquele caminho largo estavam até falando em línguas, e eu perguntei ao anjo o motivo, e ele disse: estes são cristãos que professam ainda estar no caminho certo, mas já caíram, pois se recusam a reconhecer a si mesmos onde caíram. O falar em línguas deles é falso. Apocalipse 2, 4 a 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O anjo continuou: muitos destes ainda se entregam ao pecado. Eles cometem pecado em segredo e professam estar bem com Deus. Eles são desviados no coração e não podem ver a Deus, a menos que se arrependam e abandonem seus caminhos impuros. Provérbios 6, 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Então ouvi uma voz alta advertindo os que passavam pelo caminho, dizendo: voltem, porque o fim deste caminho é a destruição. Mas ninguém entre eles se preocupou com o aviso de voz, ninguém deu atenção à voz, e aquele que falava chorou amargamente. Mateus 7, 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso, o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. O fim da grande estrada é para o inferno. O anjo me mostrou o fim da estrada larga. Vi um poço muito grande, e um demônio estava parado nele, rindo e zombando dos que passavam pela estrada larga. Dentro da cova, vi um fogo queimando, e o som do fogo era como do mar bramido, mas as pessoas que viajavam pela estrada larga nunca deram atenção a isso, porque a estrada larga é livre, e não há dificuldades nela. Cada pessoa gosta de viajar para lá, mas não dá atenção ao tormento eterno que os espera. A voz da salvação. Então a voz gritou novamente: volte, o fim deste portão largo é a destruição eterna, vire agora. Então, um homem parou e caiu de joelhos, clamando por misericórdia, e a carga nas costas desapareceu, porque todos eles carregavam grandes cargas nas costas, apertadas com eles. Depois que a carga desapareceu, o homem desapareceu da estrada larga. O demônio que os esperava no final da estrada ficou com raiva porque o homem desapareceu da estrada. O demônio quer que todas as pessoas que viajam pela estrada larga acabem naquele grande e terrível poço de inferno. Jesus Cristo na cruz. Então eu vi a carga daquele homem que desapareceu de suas costas aos pés da cruz de Jesus Cristo. Efésios 1, 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Eu vi Jesus Cristo, sangue estava saindo de seu corpo. Ele olhou para baixo da cruz e disse: eu paguei tudo, seus pecados estão perdoados. Romanos 10, 9 a 13. A saber, se, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego,
porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vi como as pessoas chegaram ao fim da estrada e caíram no grande e terrível fosso e gritaram, mas era tarde demais para eles voltarem. No entanto, outros não dão atenção aos seus gritos, pois seus corações estão obscurecidos e eles odeiam o caminho da salvação. Gálatas 3, 1-2. Ó insensatos Gálatas! Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Espero que você não esteja viajando pela estrada larga, pois o fim de todo mau caminho é a destruição. Depois de tudo que vi sobre o portão largo e o caminho largo para o inferno, o anjo pegou minha mão para continuar nossa jornada. Túnel do inferno. De repente, começamos a passar pelo túnel que levava ao inferno de fogo, onde mora Satanás e seus demônios. Então chegamos a um lugar cheio de escuridão e medo. Nossa chegada ao inferno. As almas no inferno gritavam, com línguas diferentes de acordo com as suas tribos quando estavam na terra. Eles gostariam de poder ouvir o evangelho e escapar de seu destino no inferno de fogo, mas era impossível. O lugar era muito grande. E se o mundo inteiro escolhesse ir para lá, havia espaço suficiente para contê-los, pois o inferno nunca fica cheio. Isaías 5:14. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam a ela desceram. Marido e esposa no inferno. Então, de repente, vi duas pessoas dentro do fogo. Eu realmente não posso dizer se os dois são homens ou mulheres porque o fogo os queimou seriamente. Vermes cujos dentes eram como os de um leão rastejavam sobre seus corpos e rasgavam seus corpos como se fossem carne. Marcos 9:44. Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. Ambos estavam blasfemando um contra o outro porque estavam acorrentados no mesmo lugar. Um demônio os atormentava muito e o fogo os cobria como um rio. Eles choraram e se odeiam, mas não podem escapar de onde escolheram como destino. Perguntei ao anjo: quem são estes que sofrem neste fogo e blasfemam uns contra os outros? O anjo disse: ambos são marido e mulher. Imediatamente o anjo disse que apareceu uma tela grande, e eu pude ver com meus próprios olhos o que o anjo estava explicando. O anjo continuou: toda a sua vida na terra, eles viveram no prazer do pecado. Ambos se odiavam, embora fossem a festas regularmente. Um dia, indo para uma festa, os dois se agrediram. Então o marido perdeu o foco enquanto dirigia, e um trailer os atingiu. Ambos morreram instantaneamente. Eu vi na tela como suas almas deixaram seus corpos depois que morreram. Ambos estavam olhando para seus cadáveres no chão. De repente, um poder os tomou com uma força como se algo os magnetizasse. Hebreus 9:27. E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo, depois disso, o juízo. Ambos ficaram diante de um anjo que estava encarregado do livro da vida. Antes que chegasse a vez de serem julgados, ambos imploravam perdão um ao outro por como se machucaram enquanto estavam na terra, e pediam misericórdia para que Jesus Cristo fosse seu Senhor e Salvador, mas eles não sabiam que não há arrependimento após a morte. Então chegou a vez do marido, mas seu nome não foi encontrado no livro da vida. Uma voz alta e poderosa falou: afaste-se de mim. E uma forte tempestade o levou. Ele estava gritando até que sua voz não foi mais ouvida. Quando a esposa chegou para verificar seu nome, lembrou-se de como sempre defendia os filhos, sempre que eles praticavam o mal. Ela chorou amargamente enquanto esperava pelo relatório do anjo. Então o anjo disse a ela que seu nome não foi encontrado no livro da vida com tristeza. Então a poderosa voz falou novamente: afaste-se de mim. E uma grande e terrível tempestade a levou embora. Ela gritou até que sua voz não foi mais ouvida. Então, a tela que eu estava assistindo desapareceu. Apocalipse 20:15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O marido e a esposa estavam passando por uma dor insuportável no fogo do inferno. Eles se arrependeram de ter vindo à terra e estavam invocando o nome do Senhor Jesus Cristo por misericórdia e salvação, mas era tarde demais para eles.